Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje estamos aí no sexto domingo do tempo comum, dia 11 de fevereiro. Hoje também é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? E a liturgia de hoje nos coloca a cura desse leproso. Só que aqui é uma cura cheia de significado para cada um de nós. Veja, a primeira leitura, que é do livro do Levítico, lá traz a lei para cada um de nós. Está dito lá que aquele que tiver atingido pelo mal da lepra, ele deve ser considerado impuro. Ele deve gritar impuro, 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 ficar fora do acampamento, ficar isolado. Essa era a realidade de toda a condição de lepra. Essa é a grande realidade. Então, o leproso, assim como aqueles que estavam com algum fluxo sanguíneo, era considerado como impuro e ele permaneceria impuro até que o sacerdote dissesse ao contrário. Era preciso fazer um rito de purificação que se fazia no templo. E somente o sacerdote poderia então declarar puro. Ora, o que acontece aqui no texto do Evangelho que nós acabamos de ler? Esse leproso, ele vai até Jesus, e aqui é importante dizer algo, né? Os padres da igreja vão nos ensinar que Jesus, ele não realiza, ele não derrama a sua graça assim, né? Claro, ele derrama a sua graça sobre todos, mas essas curas específicas, a desse homem, por exemplo, a desse leproso, demonstra que, primeiro, a atitude do homem, uma atitude humilde e uma atitude de fé. A fé desse leproso precisa ser dita aqui, porque a cura dele vai exatamente da sua atitude. O que ele faz? Ele vai até Jesus, ele se prostra com o rosto por terra, em sinal de humildade. Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua enfermidade, mas mais do que isso, ele reconhece que Jesus é o único que pode curá-lo. Ele reconhece o poder do Senhor na vida dele. Isso aqui é muito importante, meus queridos. Isso é extremamente importante para cada um de nós. Esse homem, ele reconhece a sua limitação, a sua miséria, e por isso ele recebe do Senhor a cura. Mas aqui acontece algo extraordinário também. Veja, primeiro que o leproso, ele não podia chegar perto de ninguém. Já começa por aí, né? Ele não podia chegar perto, porque pela lei de Moisés ele tinha que estar afastado. Esse homem, então, rompendo tudo aquilo que a lei dizia, ele se aproxima de nosso Senhor. Ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Ele chega perto. Algo que estava proibido pela lei. E aqui quer nos dizer algo importante. Quantas pessoas que estão abatidas, por exemplo, por realidades de trabalho, pessoas que perderam o emprego, por exemplo, e estão aí prostradas sem recorrer a nada. Outras que receberam diagnósticos médicos, outras realidades de problemas na família, com filhos e tudo mais. E quanto isso tem abatido o povo de Deus, quanto tudo isso o mundo está dizendo, acabou, agora não tem jeito. Era mais ou menos a vida desse homem. A vida desse homem, meus queridos, estava destinada ao fracasso. Por quê?
Pela lei humana, pela condição da sua doença, a lepra na época de Jesus era uma doença incurável. Então, em outras palavras, esse homem estava fadado ao fracasso. Esse homem estava condenado à morte. Ele estava condenado à morte. Ele não estava mais com possibilidade alguma de cura, com possibilidade alguma de restauração. Mas ele, acreditando em nosso Senhor, ele vai até Jesus. E ele ali se derrama diante de nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, meus queridos. E Jesus faz aquilo que... Jesus não frustra esse homem. É preciso dizer aqui também que esse milagre que Jesus realiza aqui, Jesus não está realizando no meio da multidão. Eles estão um pouco afastados para mostrar que... E aí os padres da igreja, especialmente São Beda, vai dizer isso, né? A todos aqueles que se afastaram do mundo, estão prontos então agora para receber do Senhor a manifestação da sua glória. Deus, ele quer se revelar. E Jesus faz aquilo que era totalmente anormal, totalmente aquilo que era contrário à lei. O que Jesus faz? Jesus toca naquele homem. Ora, pela lei de Moisés, qualquer um que tocasse um leproso, ele era considerado impuro durante todo o dia. Mas Jesus aqui está nos mostrando que ele não está sujeito a essa lei. E aqui está o grande problema, que esse homem ele não foi salvo pela lei, mas esse homem foi salvo pela fé em Cristo. E o fato de Jesus mandar ele de volta ao sacerdote, não é que Jesus aqui esteja aprovando o culto judaico. Não. Primeiro, os padres da igreja nos ensinam que Jesus ainda não tinha realizado o seu sacrifício perpétuo. Ele não tinha ainda realizado a salvação plena. Não tinha ainda. Então, por isso ele manda o homem como prova para aquele sacerdote de que esse homem ele não tinha sido curado pela lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E isso é importante, meus irmãos. A fé em Jesus que nos liga e que nos salva. Ora, olhando então para a nossa vida, meus amigos, nós podemos ver quais são as realidades hoje na nossa vida, que o mundo está dizendo que não tem mais solução, está dizendo que não tem mais jeito. Talvez você já foi descartado pelos médicos, por toda a sociedade a nível de trabalho. Talvez você, olhando para algumas realidades da sua família, você diga, isso não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução. Talvez você esteja abatido, desanimado, esteja assim não acreditando mais. A palavra de hoje para nós, meus irmãos, é essa. É ir até Jesus com fé, sabendo que nada está fora do alcance do Senhor. Nada. O Senhor, ele tem controle de todas as realidades. Ele tem controle da nossa vida. E Jesus está, inclusive, acima da lei, acima de qualquer lei, porque ele é o Senhor do Senhor, ele é o Quírios, ele é o Deus encarnado. E ele quer não só curar a lepra física, as doenças físicas, mas Jesus, ele quer realizar uma cura muito mais profunda no nosso coração. Ele quer realizar essa grandeza de termos um coração totalmente voltado para ele. Por isso, Jesus manda o homem embora, despede aquele homem totalmente curado, ele se apresenta e Jesus ali dá um novo significado para a vida desse homem. Vamos então, neste evangelho maravilhoso, vamos pedir a graça do Senhor, que a gente tenha um coração como desse homem, né? Que não se intimide pelas notícias desse mundo, que não se intimide por nada que aconteça ao nosso redor, mas que a gente esteja focado em Deus e que a gente saiba que em Jesus ele está no controle de todas as coisas. A última palavra, meus amigos, é sempre de nosso Senhor. Coragem, fé, porque Jesus ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.